Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Teu amor, Senhor Jesus, me perdoe. Aleluia, Jesus. Sim, sim. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos nossos irmãos. Hoje, quarta-feira, e como nós fazemos todas as quarta-feiras, nós estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo com o nosso estudo bíblico online, né? Todas as quarta-feiras, pela graça do nosso Deus, estamos com o estudo bíblico online e hoje nós vamos estudar a lição de número 9. A lição de número 9, ela traz o título dizendo uma visão bíblica do corpo. Uma visão bíblica do corpo. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós vamos também iniciar orando ao nosso Deus. Convido você para junto nós orarmos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, nessa noite, pelo Senhor ter nos dado mais uma oportunidade, Senhor, de nós estarmos aqui, Senhor, nesse estudo bíblico dessa noite de quarta-feira. Meu Deus, abençoa os nossos irmãos que já estão conosco, aqueles que vão estar conosco no decorrer desse estudo e aqueles que vão também, meu Deus, estar acompanhando esse estudo, meu Deus, através das redes sociais, durante os dias da semana, durante o mês e durante, meu Deus, o tempo que essa pessoa encontrar essa live, Senhor. Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar todos os nossos internautas, Senhor, das redes sociais, o WhatsApp, o YouTube e também o Facebook. Meu Deus, abençoa essa live, nos dá graça, dá entendimento e sabedoria, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também, meu Deus, pela nossa irmã Anelilza, nossa irmã pastora, esposa do pastor Amauri, que hoje, meu Deus, está em luto pela separação, meu Deus, carnalmente da sua mãe que partiu para o Senhor. Então, meu Deus, nós pedimos, Senhor, venha confortar o coração do pastor Amauri, da esposa,
de toda a família, de todos os amigos e familiares, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje então a lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Hoje então nós vamos já iniciarmos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Já quero saudar o pastor Amauri, missionária Graça, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso texto áureo, ele diz assim: mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor também para o corpo. Também a paz do Senhor Jesus, nosso irmão Romildo. Verdade prática: o corpo é templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Então, não temos assim uma data, mas nós temos que santificar o nosso corpo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar estudando nessa noite e vamos fazer agora a nossa leitura em classe. Leitura em classe está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 12 até o versículo 20. Eu vou ler aqui através da nossa Bíblia, online, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Versículo 12. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará e nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou sabeis que os que se ajuntam com as meretrizes fazem um corpo com ela? Porque serão disso dois numa só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi, pois, da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a prostituição peca, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Então o apóstolo Paulo está dizendo para fugir da prostituição. Ele diz porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, diz a palavra de Deus. E no versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Aqui o apóstolo Paulo está afirmando, dizendo assim: ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? E depois ele está dizendo que o Espírito Santo, ele habita em vós
ou seja, no nosso corpo, proveniente de Deus, e que não sois de vós, ou seja, o nosso corpo, ele não é nosso. O nosso corpo, ele pertence ao nosso Deus, não é nosso. E nós, então, somos apenas o mordomo do nosso corpo. Porque fosse comprado por bom preço, e glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós já falamos isso aqui em outras lições, é sobre o corpo, que às vezes as pessoas acham que é dono do corpo. Não, nós não somos dono. O nosso corpo, ele pertence ao nosso Deus. E tanto que se nós fosse o dono, nós colocava então um direito, nós faria algo que jamais o nosso corpo ia morrer. Mas nós não somos dono, o nosso corpo, ele pertence ao nosso Deus. E nós temos um tempo determinado sobre a face da terra. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós jamais vamos querer entender que somos dono do nosso corpo. Nós temos que obedecer a Deus, sujeitar a Deus e fazer o que a palavra de Deus nos mostra, quanto o dono do nosso corpo, que é o Senhor Jesus Cristo. Na nossa lição de hoje, no tópico de número 1, nós vamos estar estudando sobre o ensinamento da criação do corpo humano. Esse é no primeiro tópico. Ensinar a criação do ser humano. Tópico de número 1. Tópico de número 2. Nós vamos expor a criação, aliás, nós vamos pôr a visão bíblica sobre o corpo. E no tópico de número 3, contrapor a visão secular do corpo. Então hoje a lição é justamente igual nós acabamos de ver no nosso tema, que diz uma visão bíblica do corpo. Uma visão bíblica do corpo. Então nosso estudo hoje, nós vamos estar falando justamente sobre o corpo. Por isso que no tópico 1 é ensinar a criação do ser humano. No tópico de número 2 é expor a visão bíblica do corpo. No tópico de número 3 é contrapor a visão secular do corpo. Então é isso que nós vamos estar estudando nesta noite de hoje. Nossa introdução, ela diz assim: Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Isso está escrito em 1 Coríntios 6:20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. O homem regenerado, né? O homem que realmente ele é restaurado. Deus espera dessas pessoas, do ser humano, tanto o homem como a mulher, um ser humano restaurado. Deus espera realmente que tenhamos, então, santidade ao nosso Deus. Ainda na nossa introdução, contudo, os conceitos seculares propagam uma forma de independência dos preceitos divinos, ou seja, as pessoas que não obedecem a Deus, que quer se pôr como independente, ou seja, que não precisa de Deus, então elas se contrapõem à vontade de Deus, elas fazem tudo aquilo que está em desacordo com a vontade do nosso Deus. Então, nessa lição, nós vamos estudar também sobre a criação do homem e as características do nosso corpo, do corpo humano, nas escrituras, correlacionar
esse tema com a visão secular do corpo nos nossos dias de hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e a sua glorificação final. Ou seja, nós estamos hoje aqui, amanhã nós não sabemos. Então, por isso, nós vamos analisar esse propósito, não é até o ano que vem, não é até 2024, não. É até a glorificação final, ou seja, nós temos um corpo corruptível, um corpo que vai perecer, um corpo que vai voltar ao pó, como diz a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele nos mostra, através da palavra de Deus, que um dia o nosso corpo será glorificado, será semelhante ao corpo do Senhor, um corpo que nunca mais vai perecer, nunca mais vai morrer. Então, o que nós estamos vendo aqui, na nossa finalidade, é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e também a sua glorificação, que é a transformação do nosso corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Então nós vamos começar aqui no nosso primeiro tópico desta noite, aonde nós vamos então encontrar essa leitura, esse estudo bíblico, aonde nos mostra a palavra do nosso Deus, coisas maravilhosas que nós precisamos então conhecermos, né? Então, vamos começar aqui no tópico de número 1, a criação do ser humano. Criação do ser humano. Para nós falar sobre a criação do ser humano, nós vamos ver 3 pontos. O primeiro ponto, nós vamos ver sobre as origens da raça humana. No segundo ponto, a constituição do ser humano. E no terceiro ponto, a queda e a restauração humana. Então, no primeiro tópico aqui, o primeiro ponto que nós vamos estudar, a origem da raça humana, diz: o homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, versículo 27. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. Ou seja, o homem, o ser humano, é o único ser criado que é semelhante, que tem a semelhança e a imagem do nosso Deus. Então nós somos criados segundo a imagem do nosso Deus, semelhança do nosso Deus. Então, isso que nós precisamos entender. E também nós precisamos entender que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos diferentemente do que as pessoas que às vezes ensina erradamente, eles querem que às vezes nós aprendemos de forma contrária daquilo que nos revela a palavra de Deus. Então nós olhando aqui para a palavra de Deus, o homem é o único ser vivo criado, imagem e semelhança do nosso Deus. E ele, além de ser o único ser vivo criado à imagem e semelhança do nosso Deus, nós também podemos ver que a nossa declaração de fé, como que nós temos a nossa declaração de fé? Através do conhecimento da palavra de Deus. Então, pela nossa declaração de fé, o que nós declaramos pela nossa fé? Nós declaramos que fomos criados por um ato sobrenatural imediato. Ou seja, não foi como as pessoas, os cientistas às vezes ensinam erradamente, querendo dizer que nós vemos do macaco. O homem foi evoluindo. Não. Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus,
Deus criou o homem de imediato. O homem não tem evolução, dizer que está sendo, ele foi evoluindo, evoluindo até chegar no estágio que nós estamos hoje. Não, Deus criou o homem de imediato. E não por um processo evolutivo que o homem vai evoluindo. Então isso nós precisamos declarar através da palavra de Deus, a declaração de fé, mas através da palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada é a única regra de fé. Ela é a nossa regra de fé. Então, nós declaramos essa fé através do conhecimento da palavra do nosso Deus. Também, assim o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Interessante notar isso, notar que o uso do hebraico Adão denota nome próprio, mas também genérico, significante, homem e humildade. Humildade. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado. Eva, a primeira mulher formada do corpo do homem. Eva foi a primeira mulher também. O homem foi o primeiro que Deus criou do pó da terra. E a mulher, Eva foi a segunda mulher, a segunda pessoa. A primeira mulher que foi tirada do corpo do homem, formado do corpo do homem, do corpo de Adão. Então, assim foi Adão, Eva, primeiro homem e a primeira mulher. Logo então que foi formado, foi criado, Adão e Eva, formado do corpo de Adão, e além disso o homem e a mulher, porém, são descritos como criatura da terra, formado do pó da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Ele não fez isso com outros animais. O sopro de Deus foi outorga do nosso espírito, e isso que nos distingue dos demais seres criados, ou seja, Deus criou o homem e Deus então soprou no seu nariz o fôlego de vida. E assim Deus fez também com Eva. E de tudo que Deus criou, só o homem, só a mulher que recebeu esse sopro divino, que isso outorga do nosso espírito, ou seja, isso dá ou atribui ou também transmite essa criação de Deus que é diferente de todos os seres criados, dos seres viventes. Os animais têm alma vivente, mas nós não. Nós recebemos, diferentemente dos animais, o sopro do nosso Deus, que soprou o nosso espírito. Então, além de nós termos alma vivente, nós também temos o sopro divino que veio, o espírito que Deus, através do seu sopro, colocou no homem e também na mulher. Então, isso distingue uma diferença do ser humano com os outros animais que foram criados também pelo nosso Deus. Ponto 2, a constituição do ser humano. A constituição, nossa declaração de fé, ela professa, ou seja, ela declara ou também afirma que a natureza humana, ela consiste numa parte externa do corpo, ou no caso também podemos chamar de carne. Então, ela consiste, ou seja, ela consta que a personalidade do homem, aliás, a natureza do homem, ela está na parte externa, ou seja, no nosso corpo, ou na nossa carne, que podemos dizer também. Chamados de corpo, chamados de homem exterior, é uma parte interna. É uma parte interna,
chamada de homem exterior, é uma parte interna, denominada de homem interior. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Homem interior. Então, chamado de homem interior, é composto do quê? De espírito e também da alma, ou seja, o que está dentro do homem, está dentro de nós. Tem o lado exterior, que é a nossa carne, nosso corpo, e o lado interior, que eu, você, nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos. Nós olhamos numa pessoa, o que nós vê nele? Nós vê nele o corpo, a carne. Nós vê a parte externa, mas a parte interna, lá no interior do homem, eu, você, nós não temos essa capacidade de enxergar. Isso é só nosso Deus que conhece o nosso lado externo e também o nosso lado interno. Deus conhece o nosso interior, que nós não conhecemos o interior do nosso próximo. Então, como diz aqui, é chamado de homem interior, composto de espírito e também de alma. É aquilo que está no interior do homem que as pessoas não conseguem ver. Essa constituição humana é denominada de tricotomia. Tricotomia. Denominado de tricotomia. O que é tricotomia? Isto é três substâncias. Três substâncias. Quando nós falamos da tricotomia, nós estamos falando de três substâncias, que significa essas três substâncias: corpo, alma e espírito. Ou podemos dizer espírito, alma e corpo, tricotomia. Exemplo dessas estruturas pode ser observada na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. E também a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela seleciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, ou seja, o nosso espírito ele é um componente que nos liga ao Espírito de Deus, que faz essa ligação, a comunhão, faz essa... É por isso que a Bíblia fala que há uma briga entre a carne e o espírito, por causa que a carne ela quer dominar a nossa personalidade, quer dominar o nosso espírito, para que nós então fazemos somente aquilo que é deste mundo, as coisas materiais, as coisas deste mundo. Mas o espírito, ele é um componente que nos liga ao nosso Deus. Nós estamos ligados ao nosso Deus através desse espírito que nos faz esse componente, essa ligação entre nós e o nosso Deus. Então, por isso, exemplo da estrutura que pode ser observada da pessoa de Cristo, e o estudo pentecostal, ele leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a nossa alma? A nossa alma é definida pelos aspectos da mente, das emoções, da vontade. Então, quando às vezes as pessoas não entendem o que é corpo, alma e espírito, então nós podemos, nesse estudo aqui, estar fazendo essa demonstração. Nosso espírito é aquele componente que nos faz ter comunhão com Deus, nos liga até Deus. A alma é isso que nós acabamos de falar agora. Quando nós falamos em alma, nós falamos de uma maneira que nós precisamos definir a nossa alma com as nossas emoções, com as nossas vontades, nesses aspectos, a nossa mente, a nossa emoções e a nossa vontade. Por isso que quando nós estamos na igreja,
Nós precisamos louvar a Deus, mas não somente para sentir as emoções, porque enquanto nós estamos sentindo as emoções, ainda não estamos ainda em comunhão com o nosso Deus. Às vezes nós ficamos alegres, felizes, mas não prestamos atenção. Às vezes um louvor, nós precisamos entender que aquele louvor, ele transmite para nós algo que nos leva até Deus. Não só emocionar nossa alma, não só fazer que nós voltamos para nossa casa emocionado, mas isso possa ser realmente algo que não fica só na nossa carne e nem na nossa alma, mas que seja do nosso espírito que nos leva até o nosso Deus. Então, quando nós falamos no espírito, nós falamos num componente que nos leva a ter comunhão com o Espírito de Deus. Quando nós falamos na nossa alma, nós falamos no aspecto da alma definida pelos aspectos da mente, das emoções e da vontade. E o corpo é a parte que volta ao pó. A Bíblia diz, veio do pó e ao pó tornarás. É muito triste quando a gente passa por uma situação dessa, né? Quando nós separamos de alguém que partiu para o Senhor, mas é um cumprimento da palavra de Deus. Então a morte, ela não é o fim. A morte não é o fim. É muito triste, como eu já disse, a separação. A morte é algo que nos traz realmente uma tristeza, nos traz assim um sofrimento, nos traz assim uma situação desconfortável, porque uma pessoa quando parte dessa vida, nós nunca mais vamos poder estar do lado, nunca mais vamos poder abraçar, conversar, estarmos juntos, mas a morte não é o fim. Quando nós partimos dessa vida, o nosso corpo vai para a sepultura, volta ao pó, como diz a palavra de Deus, de onde veio, mas o nosso espírito volta a Deus de quem o era. Então, nós olhamos aqui, nós vemos, o nosso espírito é aquele que é o componente que nos leva à comunhão com Deus, comunhão com o Espírito de Deus. A nossa alma é aquele, nós vamos definir dessa forma, né? Que é a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. E o nosso corpo é a parte que depois vai voltar para o pó, como ele o era. Veio do pó e ao pó tornará. Então, nesse caso, o salvo será transformado no dia da ressurreição. Por isso que a morte não é o fim. O salvo, o corpo dele vai ser transformado e vai receber a glorificação. Vai ter o corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, um corpo glorificado. Ponto de número 3. No ponto de número 3, nós vamos falar sobre a queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado, como está escrito no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 20 até o versículo 23. Então, a Bíblia está revelando que em todas as áreas, não é apenas uma área ou outra, não. Em todas as áreas, a Bíblia está mostrando, o pecado ele afetou, todas as áreas foram afetadas pelo pecado. Então a Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser, corpo, alma e espírito, foram afetadas pelo pecado. Romanos 7, versículo 20 até o 23. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituída de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição,
humana, ele será afetado literalmente em todas as áreas. Então, o ser humano, se ele for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Não vai ser só na alma, no corpo ou só no espírito. Porque ele vai ser afetado literalmente em todas as áreas. Corpo, alma e também espírito. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, não podemos desassociar. Por isso que a Bíblia diz para nós ser santo, corpo, alma e espírito. Não podemos desassociar. Falar, não, eu vou pecar, mas eu vou pecar só no corpo. Não. Isso vai ser um elemento que vai realmente afetar literalmente todo o nosso ser, corpo, alma e também espírito. Então, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso a palavra de Deus está nos mostrando em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material, que é o corpo, a imaterial do homem, que é a alma, e também o espírito. Então, tem que atingir a parte material e a parte imaterial, que é corpo, alma e espírito. Então, essa restauração, contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus, ou seja, não é coisa que nós vamos fazer sozinho. Nós precisamos da ajuda do nosso Deus. Essa não vem apenas assim de uma troca de religião. Eu vou deixar a minha igreja, vou para outra igreja e acabou, vai dar tudo certo. Não. Isso precisa fazer, mas só tem condições se nós fizer isso por meio do sangue de Cristo. Ou seja, Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele derramou o sangue na cruz. Esse é o sangue que faz que realmente o homem pode ter essa restauração, o qual é possível ao homem, Essa restauração somente é possível pelo intermédio do sangue de Cristo, ou seja, só é possível porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Só por esse motivo. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não adiantaria eu e você procurar igreja, religião nenhuma, porque não iríamos ter essa possibilidade. Mas hoje nós somos salvos, nós somos restaurados através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. 1 Pedro 1, versículo 15 ao versículo 25, você vai encontrar essa referência bíblica que nos mostra essa palavra do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Tópico de número 2, a visão bíblica do corpo. Tópico de número 2, primeiro ponto fala sobre a parte exterior do homem, a parte exterior do homem. O termo corpo, do grego, soma normalmente, identifica a parte exterior do ser humano. Então, o termo corpo, quando nós falamos de corpo, nós estamos falando da parte exterior, a parte externa, a parte do lado de fora. Então,
identifica isso quando nós falamos do termo corpo. No estudo do quarta passada, nós falamos que nós podemos comparar o corpo como uma capa, como um vestimento, como uma embalagem. Então, esse é o nosso corpo, que nós falamos, que é o termo corpo, normalmente identifica a parte exterior, a parte lá de fora do ser humano. O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui sua dimensão exterior. Então, nós falando da carne, é também parte do nosso corpo. Nós falando da carne, nós estamos falando do nosso corpo. A parte física, que é o nosso corpo. Então, quando nós falamos, ambos os termos indicam a parte visível, algo que nós estamos vendo, tanto quando nós falamos corpo, quando nós falamos carne. Nós estamos falando de algo que nós conseguimos enxergar, que nós conseguimos ver. É algo visível, está diante de nós, nós podemos enxergar, podemos tocar, porque é algo material, lado exterior, lado externo, que nós possamos então até tocar em nós, nossa carne, nosso corpo. Então ambos indicam que são visível e também é material da natureza humana. O corpo é o invólucro, é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece, ele morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixa. Então, quando o nosso corpo morre, a nossa alma, o nosso espírito, então, ele deixa o corpo, porque o corpo, então, desceu à sepultura, morreu. Ocasião em que a alma o deixa. Vamos entender, a carne, o corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Sentido negativo. Na minha carne não habitará nenhum bem algum. Na minha carne não habitará bem algum. Ou seja, nós podemos ter tantas coisas aqui na terra, mas no mesmo tempo nós não temos nada. Porque a nossa carne é perecível, nosso corpo é mortal. A qualquer momento, a pessoa que é dona de uma indústria, pessoa que é dona de tantas coisas, a qualquer momento ela não é dona de mais nada, porque ela não vai mais existir. O seu corpo vai virar pó da terra. Então, é o que nós precisamos entender. Quando nós falamos nisso, realmente, nós geralmente é descrito no sentido negativo, ou seja, o homem às vezes pensa que ele tem e ele não tem nada. Como diz a palavra de Deus, que Jó, ele falou assim, eu vim nu a este mundo e tornarei nu, porque ele não levaria nada do que ele tinha ou do que ele teve, porque tudo perecia ou tudo perece. Na minha carne não habita bem algum. Ou seja, a nossa carne não é dona de nada. Entretanto, nesse tom depreciativo, diz a respeito da natureza pecaminosa do homem e não especialmente do corpo físico, ou seja, a parte pecaminosa do corpo do homem. Então, porque quando o homem às vezes ele peca com uma parte pecaminosa do seu corpo, que ela realmente comete pecado. O homem às vezes faz aquilo que ele nem quer fazer, porque ele comete o pecado, às vezes por ambição, às vezes por tantas coisas que levam o homem ao pecado, e não especificamente, então, o corpo físico
mas o pecado, às vezes, é o que habita no homem. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerente ao mal insignificante. Porque existe uma teoria que às vezes as pessoas, ela acha que o contrário daquilo que nós lemos aqui, ó, assim a nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o nosso corpo uma prisão da alma e do espírito, porque tem pessoas que pensam dessa maneira. Tem, às vezes, essas ideias colocadas na mente de algumas pessoas que não conhecem realmente a palavra de Deus, que tem realmente o seu corpo como fosse uma prisão da alma, uma prisão do espírito. E não é. Então, no ponto de número 2, o templo do Espírito Santo. As Escrituras declaram que o corpo ele não é para prostituição. Isso nós vamos entender, senão para o Senhor. Então o corpo não é, Deus não criou o ser humano, ele não nos fez esse corpo para nós prostituirmos, mas sim para nós glorificarmos o nome do Senhor, para nós exaltarmos o Senhor Jesus sobre a face da terra. O homem depois nega a vontade de Deus, a palavra de Deus, e acha que ele é o dono do seu corpo, que ele tudo pode fazer, que ele pode fazer tudo, porque o corpo é dele. E não é verdade. O nosso corpo é do Senhor e nós somos apenas o mordomo, nós somos apenas aquela pessoa que é realmente o cuidador, somos mordomos, só cuidamos do nosso corpo, mas ele pertence ao nosso Deus e não a nós. Então, as Escrituras declaram que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6, 13, parte B. Isso significa que o corpo pertence ao Criador, pertence ao nosso Deus. E ele deve estar unido, ou seja, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Nesse sentido, essa parte material, a parte que é o nosso corpo material, do salvo, deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Nosso corpo é o corpo, é a morada do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo, que nós precisamos então glorificar o Senhor com o nosso corpo. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membro do corpo de Cristo. Membro, ou seja, nós precisamos entender por que metaforicamente. Precisamos entender que uma palavra metaforicamente, uma palavra configuradamente, é uma figura de linguagem. Dizer o nosso corpo, ele é membro do corpo do Senhor, ou seja, a Bíblia, ela nos mostra, chamando para nós entender assim de uma metáfora, a Bíblia mostra que nós somos membro do corpo de Cristo, aonde nós formamos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, nós somos membro do corpo de Cristo. Cada membro, que é cada um de nós, formamos a igreja. Formamos a igreja. E a igreja, ela é formada, o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça da igreja. Então, metaforicamente, figuradamente, nós somos membro do corpo de Cristo. Por isso que fala aqui, ó, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membro do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais.
é exortado, aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Esse resgate do Senhor Jesus nos resgatou através do seu sangue na cruz do Calvário. A paz do Senhor Jesus, minha irmã Terezinha, lá de Populina, está também conosco para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe muito, muito, muito os nossos irmãos que estão conosco nessa noite, né? Então, precisamos entender, o nosso corpo, ele é realmente comprado pelo Senhor, que o Senhor pagou um alto preço. Qual foi esse valor? Será que Jesus comprou com o dólar? Será que foi com o euro? Será que foi com o real? Não. Jesus comprou através do seu próprio sangue que ele verteu na cruz do Calvário. Jesus entregou a sua vida por nós, derramou o seu sangue, morreu na cruz do Calvário. Foi o alto preço que ele pagou pela nossa salvação, pagou por nós. Então, eu e você, hoje, nós temos o direito de salvação, não é porque somos bonzinho, não é porque somos religioso, não é porque nós vamos ao culto, não é por esse motivo que nós podemos bater no peito e dizer que nós vamos ser salvos. Não, nós não vamos ser salvos pelas nossas capacidades, não vamos ser salvos porque nós merecemos, não. Recebemos a salvação não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Nosso corpo pertence ao Criador, ao nosso Deus. Ponto de número 3. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, garantiu a nossa ressurreição. E a ressurreição, entre a morte e a ressurreição, há um estado de intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente, a parte, vamos ler aqui de novo para nós deixar bem claro do que nós estamos falando. Contudo, o nosso corpo carnal, aliás, voltando aqui, entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, ou seja, um espaço. Há um espaço intermediário entre a morte e a ressurreição. Nós morremos. Aí quando nós vamos ressuscitar, existe um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente, ou seja, não é o nosso corpo, não. O nosso corpo é a parte material. Nós estamos falando aqui da parte imaterial, que permanece, subsiste consciente, que é o nosso espírito. Agora, o nosso corpo é a parte material que vai estar na sepultura, aguardando a ressurreição dos mortos. Então, há entre esse espaço da morte até a ressurreição, um espaço, um tempo, aonde o nosso corpo está na sepultura, como cumpre a palavra de Deus, que veio do pó, ao pó retorna, e o nosso espírito vai estar consciente, ou seja, não vai estar morto, não vai estar inconsciente, não vai estar consciente, como diz aqui a palavra, né? Então, ele subsiste, ou seja, ele continua vivo, o nosso espírito continua vivo.
Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Nosso corpo carnal não. Aqui na terra, nós precisamos entender que nós precisamos zelar do nosso corpo. Zelar. Ah, pastor, é por isso que eu sou bastante vaidoso, compro tanta coisa. Não, não é essa parte, não é essa parte, não é esse zelo. Não é pecado também você zelar do seu corpo. Não é pecado. Mas não é esse zelo. Não é esse zelo. A palavra de Deus está falando de um zelo diferente. A pessoa que se mantém é sobre a vontade do nosso Deus, que obedece a Deus, não prostitui. Pessoas que não faz essas coisas que é contrário à vontade de Deus, que não peca com o seu corpo. São pessoas que guardam para o Senhor o seu corpo como templo do Espírito Santo, onde Deus possa habitar no nosso corpo, Deus possa habitar no teu corpo. Então, conservado o nosso corpo como casa, morada do nosso Deus, templo do Espírito Santo do nosso Deus na nossa carne, no nosso corpo. Então, voltando aqui, contudo, nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Ele vai estar na sepultura, aguardando o juízo, a ressurreição, o juízo final. E por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação do corpo. Opa, a última etapa. Então, depois o nosso corpo ele vai ressuscitar, vai ser glorificado e nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Se você às vezes não gosta do seu corpo, porque às vezes tem pessoas que têm algo, às vezes, no corpo dela que ela não gosta. Às vezes é muito gordo, às vezes é muito magro, às vezes é muito alto, às vezes é muito baixo, às vezes está faltando um dedo, faltando uma perna, às vezes está faltando um olho, faltando você, nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus. E o corpo que nunca mais vai descer a sepultura, nunca mais vai perecer, nunca mais vai sentir dor, nunca mais vai precisar de remédio. Então, é o que a palavra de Deus mostra, a nossa última glorificação. A última etapa da nossa salvação vai ser a glorificação do corpo. Quando o meu corpo deixar a sepultura. Então, o nosso corpo vai deixar a sepultura. Nós vamos ressuscitar, nós vamos ter um corpo glorificado, como nos mostra a palavra do nosso Deus. A última etapa da nossa salvação é a glorificação do nosso corpo. Vamos ler Romanos 8:30. Romanos 8:30. Vamos lá para a nossa Bíblia Sagrada. Romanos 8:30. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos deixar esse versículo aqui para nós, então, entendermos a palavra do nosso Deus. Romanos 8. Vamos ler aqui na nossa Bíblia digital. Romanos 8:30. Diz aqui assim, olha. E aos que predestinou a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E ao que justificou, esse também glorificou, ou seja, o nosso Deus. O nosso Deus que ele chama você, como está escrito aqui, ele predestinou eu e você, não foi para a morte. Ele predestinou eu e você, não foi para a condenação, foi para a salvação. Deus criou o céu e a terra, aonde eu e você depois vamos habitar na Terra Santa, Nova Jerusalém. Nós estamos predestinados a ir ao céu. Então, o nosso Deus é aquele que predestinou, aquele que chamou, aquele que justificou e aquele que também glorificou.
Então, se alguém querer, às vezes, nos humilhar, que alguém querer, às vezes, nos criticar, não tem problema. O importante é o nosso Deus sobre a nossa vida. Seja fiel ao Senhor Jesus, porque a Ele toda a honra e toda a glória. É Ele que nos perdoa, que nos salva, que nos garante a salvação. Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, pagou um alto preço pelo nosso direito de nós sermos salvos, de recebermos de Deus a nossa salvação. Então, contudo, o nosso corpo carnal não pode entrar no céu. Não vai entrar no céu, mas ele vai ser glorificado. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação do nosso corpo. Inclui a redenção, a transformação do nosso corpo mortal, conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Pastor Arnaldo, mas será que o meu corpo vai ser igual ao de Jesus? Vai. Vai, porque a palavra de Deus, ela nos garante. Romanos 8, 23, vamos lá. 8, 23. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nosso mesmo, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, a redenção, transformação, glorificação do nosso corpo, nos diz a palavra de Deus. Vamos também em Filipenses. Vamos lá também no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, nós vamos ler aqui no capítulo 3, versículo 21. Vamos aqui. Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então, nosso corpo vai ser semelhante ao corpo do nosso Jesus. Este evento ocorrerá quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses, você está esperando a volta de Cristo? Vamos lá no livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Acompanha comigo se você tiver possibilidade. Versículo 13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante a Jesus, tornará a trazer juntamente com ele aqueles que morreram, todos os que morreram. Então, é isso que nos fala a palavra do nosso Deus. Continuando, dizemos-vos, pois esta palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que já dormem. Por quê? O mesmo Senhor, o Senhor mesmo, ele descerá do céu com alarido, com grande voz de arcanjo e o som de trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Aí nunca mais vai acabar. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Isso é a Bíblia Sagrada que está afirmando. E, portanto, no versículo 18 fala, portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Nós possamos se conformar e se consolar com a palavra do nosso Deus. Voltando então aqui, ó, esse evento ocorrerá quando mesmo? Quando Jesus voltar. Na ressurreição,
a parte imaterial será remida, aliás, será reunida em um corpo incorruptível. Olha a transformação. Será reunida em um corpo incorruptível, glorificado espiritualmente, imortal. Nunca mais vai morrer. Corpo imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Vamos lá para o livro de Coríntios. Livro de Coríntios. Vamos agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios, nós vamos encontrar agora o capítulo 15, versículo 42. Muito interessante, viu? Muito interessante o que nos mostra a palavra de Deus. Diz assim: assim também é a ressurreição e a ressurreição em incorrupção. Incorrupção. Não vai ter mais corrupção. Nosso corpo será incorruptível. O Senhor nos dará um corpo semelhante ao dele. Versículo 44. Semeia-se o corpo natural e ressuscitado corpo espiritual. Uma troca, né? Semeia o corpo material, recebe um corpo espiritual, como nós estamos lendo aqui. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Essa é a promessa da palavra de Deus. Versículo 52 agora. Versículo 52, acompanha comigo. No momento, num abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta. Portanto, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptível, e sereis transformado. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso que nós podemos se consolar com essa palavra. Podemos se consolar com a palavra do nosso Deus. Vamos receber um corpo ressuscitado, um corpo incorruptível, um corpo imortal, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios agora 15, 26. Vamos voltar para o versículo 26. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte não vai mais ter poder sobre nós. Nunca mais nós vamos ver alguém que vai morrer, porque todos vão ressuscitar e vão receber um corpo imortal semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Tópico de número 3 para nós encerrarmos. Tópico de número 3. A visão secular do corpo. Primeiro ponto, vamos falar sobre o hedonismo e sobre o narcisismo, hedonismo e o narcisismo. Zelar manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Olha aí. Nós podemos zelar do nosso corpo e também manter o nosso corpo também saudável. Às vezes as pessoas até ignoram. Ah, mas pessoas vaidosas. Não, você não é vaidoso, você está cuidando do seu corpo. Quando você faz academia, quando você faz caminhada, quando você vai ao médico, quando você faz aquilo que realmente traz o zelo para o seu corpo, você não está sendo vaidoso, você está cuidando do seu corpo. Então, é importante também isso daí. 1 Coríntios 6:20. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca de felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Agora nós precisamos tomar o cuidado. Quando nós falamos do zelar do nosso corpo, é uma coisa. Agora,
quando nós falamos dessa parte do hedonismo, o que é a palavra hedonismo? O que significa hedonismo? Hedonismo é busca pelo prazer excessivo do modo e ponto de vista. Presta bem atenção. Busca pelo prazer excessivo com o modo de vida. Tudo que nós fazemos, aquilo que é excessivo, aquilo que é fora do controle, fora do normal, já estamos em condições erradas. Então não podemos fazer as coisas fora do nosso controle. Fazer aquilo que não é para nós fazer. Tudo tem um propósito, tudo tem uma necessidade. Quando nós fazemos aquilo que é excessivo, aquilo que é fora do controle, fazemos às vezes por causa do prazer excessivo. Aí já cometemos erros onde não podemos então cometer. Isso se chama hedonismo. E o narcisismo? Narcisismo é o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem. Nós já falamos sobre isso em outros estudos. As pessoas que faz, às vezes, do seu corpo uma idolatria. Admira a sua própria imagem de uma maneira exagerada. Então, precisamos tomar cuidado para nós não chegar a esse ponto também. Por isso que nós estamos falando aqui sobre o hedonismo e também do narcisismo. Então, vamos continuar aqui. Contudo, em tempos da pós-moderna, a busca da felicidade, do hedonismo, do narcisismo, são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a tensão do prazer e a fuga do sofrimento são prioridade. Hedonismo. Então a pessoa vai viver, às vezes, a vida dela, mas dessa forma, no estilo de vida que obtém só em busca do prazer, da fuga do sofrimento, das suas prioridades, ou seja, esquece daquele valor que vem do nosso Deus. Esquece de Deus. Vai viver só dessa forma, né? E voltando aqui. Então, eles ficam naquela fuga do sofrimento, de prioridade, e nesse aspecto, tudo é permitido. Por que tudo é permitido? Porque eles acham que o corpo é deles. Então, é eles que decidem o que eles querem, o que eles desejam. É eles que fazem. A sua vontade prevalece sobre o seu corpo. Então ele pode fazer de tudo. Porque na cabeça dele, o corpo é dele. Então, como nós lemos aqui, na fuga do sofrimento das propriedades, da prioridade. E nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludismo, ao amor excessivo de uma pessoa tem por si próprio. De acordo com as abordagens, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, o que é a palavra insensato? De modo que não é conforme o bom senso ou a razão. Então, de modo assim insensato, aonde a pessoa não age pela razão. Então, ela não faz pelo seu bem-estar ou pela razão. Ela não faz dessa forma. Ela faz realmente pelos prazeres excessivos, aquilo que leva à conduta errada do ser humano, do homem ou da mulher. Então, isso
como nós estamos vendo aqui, o narcisismo. Narcisismo aludindo ao amor excessivo de uma pessoa pela sua própria aparência, pelo seu próprio corpo, pela sua própria imagem. Então, acaba desagradando o nosso Deus. Voltando aqui então para o nosso estudo, que diz assim, de modo insensato, ou seja, de modo, como nós já falamos, que a pessoa às vezes não age pela razão, pelo bem-estar. Persegue o corpo ideal por meio de boa estética, a qual custo e se porta com a ostentação em busca de auto-realização. E de ser admirado. A pessoa às vezes faz coisa porque ela quer que os outros admirem o seu corpo, que os outros olhem para ela e vejam ela de boa aparência, bonita. Então ela faz coisa absurda para que isso venha acontecer. Vamos voltar aqui um pouquinho à leitura, olha. De acordo com o que a abordagem refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, ou seja, de modo que não é para o seu bem-estar, ou de modo que não é pela razão, ele persegue o seu corpo ideal por meio da boa estética, a qual custo e se porta com a ostentação. A palavra ostentação significa exibição, luxo, em busca da autorrealização, que ela faz as coisas sem limite. Autorrealização é fazer as coisas sem limite, sem medo, ou seja, ela faz o que ela quiser. Não tem limite, não tem medo, mas é em busca dessa ostentação, que é desse luxo, como nós já falamos aqui. Em oposição, essa cultura, Paulo ensina, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, o apóstolo Paulo fala. Porque às vezes as pessoas, então, em busca dessa ostentação, desse luxo, faz às vezes as coisas sem limite, faz as coisas sem medo. Quantas pessoas aí que às vezes morrem na mesa de cirurgia, meu Deus do céu. Às vezes nem precisava passar por uma cirurgia daquela, mas foi para a cirurgia para tornar o corpo bonito e morreu. Então nós precisamos tomar cuidado e não deixar que realmente isso ocorra de qualquer forma, de qualquer maneira. As pessoas buscar essa ostentação, esses luxos, às vezes essa exibição, de qualquer forma, de qualquer maneira, pessoas que não têm limite e assim acabam cometendo esses erros contra o corpo que não é dela, o corpo é do nosso Deus, o corpo é do Senhor. Então, o apóstolo Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Aí entra aonde a gente vai falar agora. Pastor, mas é pecado fazer isso? Existe cirurgia, às vezes alguma coisa estética, tudo que não é pecado, mas às vezes não convém. É melhor, às vezes, nós não fazermos. Tudo me são lícito, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando, mas nem tudo me convém. Ponto de número 2 do último tópico. Erotização e libertinagem. Erotização. Erotização, o que é erotização? Erotização é provocar sensação erótica em alguém ou em si mesmo. Então, erotização
E libertinagem, libertinagem é outro pecado, né? Libertinagem é o indivíduo que admira exageradamente seu corpo. Libertinagem. Então, deixa eu ver aqui onde eu... Vamos ver aqui, vamos falar de libertinagem. Vamos ver aqui, libertinagem. Eu gosto de mostrar o significado como está nos nossos dicionários, olha. Libertinagem. O que é libertinagem? Olha o que diz o dicionário sobre libertinagem. Licenciosidade de costume, conduta de pessoa que se entrega imoderadamente a prazeres sexuais e prática libertina. Então, pessoas que se entregam imoderadamente, ou seja, de uma maneira que não é moral, a prazeres sexuais. Então, isso é libertinagem. E depois vem a erotização, que é provocar a sensação erótica em alguém ou em si próprio. Então, é dois pecados. Então, ao formar o ser humano, Deus também criou a sensualidade. Então nós precisamos entender aquilo que vem de Deus e aquilo que o homem às vezes faz, cometendo erro e pecado contra o seu próprio corpo. Então vamos entender aqui, ao formar o homem, o ser humano, Deus também criou a sensualidade, como está escrito na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Vamos para o livro de Gênesis. Vamos ver o que Deus criou. Vamos ver a realidade. Olha, no livro de Gênesis, o capítulo 1, versículo 27, você pode acompanhar aí também. Versículo 27 e também o versículo 28. Criou, pois, Deus o homem sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, e os criou, homem e mulher. Versículo 28. Então Deus abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então Deus criou o homem à imagem, a sua imagem, Deus criou a mulher, e Deus então, na formação, Deus criou a sensualidade. O homem e a mulher foi também colocado para produzir e encher a terra. Portanto, não se trata de algo impuro, não é pecado. Casamento, isso não é pecado. Isso vem de Deus, o nosso Deus que fez o primeiro casamento. Adão e Eva, Deus colocou na face da terra, casou eles foram o primeiro casal e começaram então multiplicar como ordenança do próprio Deus. Então o pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. O pecado não está no sexo, mas ele está na perversão do propósito. Nossa declaração de fé leciona que relação sexual é só para procriar, mas também para prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo, ou seja, no matrimônio. Quando o homem e a mulher se casam, então eles se tornam uma só carne. E eles então não estão cometendo pecado, mas eles estão fazendo aquilo que Deus então ordenou. Deus ordenou. Romanos 1, 26, vamos voltar para a palavra de Deus, Romanos 1,
e 26, vamos lá para a Bíblia Sagrada novamente, no livro de Romanos. Romanos 1 e 26 diz assim: pelo que Deus os entregou a paixão infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que o contraria a natureza. O homem sempre, a mulher, o homem sempre quer fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, quer fazer aquilo que é contra aquilo que Deus, então, ordenou. Então, fazendo aquilo que é contrário à vontade do nosso Deus. Voltando, então, aqui para o nosso estudo. Então, o pecado está aí. Pecado está quando as pessoas cometem algo que é contra a vontade do nosso Deus. Livro de Hebreus 13:4, já estamos encerrando. Livro de Hebreus 13:4 diz assim: honrado seja entre todos os matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devasos e adúltero Deus os julgarás. Essa é a palavra de Deus, isso não é religião. Isso não é homem nem mulher falando. Isso não é pastor nem outro. Isso é a palavra do nosso Deus, que tem que ser falada em todas as igrejas, tem que ser ensinado em todas as igrejas. Pastor, mas está fazendo discriminação. Não, não estou fazendo. Estou mostrando a palavra do nosso Deus. Aquilo que realmente traz a luz ao conhecimento de todos aqueles que ouvem a palavra do nosso Deus. Todavia, os nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, nas artes, nas músicas, nas literaturas. Isso é realmente real. Todos os dias. Nós vemos todos os dias que são esses acontecimentos aqui. Explorado, como é de costume de todos, de saber disso, que são feitos realmente dessa forma, essas exploração, todos em nossos dias, nos dias de hoje, hoje nós temos a televisão, o rádio, nós temos a internet e nós temos todas as redes sociais, os jornais, tudo. Então, em todas essas mídias, como nós acabamos de ler aqui, ó, a erotização do corpo é explorada nas mídias, nas artes, nas músicas, nas literaturas. Hoje as pessoas que não têm temor a Deus, para elas cantar, para fazer suas músicas, tem que ter palavrão, tem que ter coisa besteira, senão não dá mídia para eles. Mas aqueles que temem a Deus é diferente. Aqueles que temem a Deus é diferente. Então, na mídia, nas artes, nas músicas, na literatura, o objetivo é seduzir, é estimular as práticas sexuais ilícitas. E ai daquele que falar contra. Ai daquele que pregar contra, que ensinar contra. É apedrejado. Mas a palavra de Deus mostra dessa forma. Então, as pessoas estão sendo seduzidas, estimuladas às práticas sexuais ilícitas. Como consultar a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada, imoral, prolífera e assustadora, ou seja, ela prolífera, quer dizer, propaga assustadoramente. Então, realmente, inclusive hoje com essas mídias, né? Então, é assustador mesmo como é divulgado, que é propagado as coisas dessa natureza, dessa forma, né?
Então, o apóstolo Paulo, diante disso, diante de todo esse acontecimento, o apóstolo Paulo ele adverte: todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Apóstolo Paulo, com sábias palavras, palavra que realmente era sábia, porque vinha de Deus para o coração de Paulo, e Paulo transmitia, ensinava a igreja, como nós então olhamos aqui, a advertência de Paulo, dizendo todas as coisas me são lícitas. Muitas vezes você pode dizer assim, mas não tem problema não, a mídia deixa, o governo deixa, o Estado deixa, o país deixa. Mas nós entendemos que mesmo sendo lícito, para nós cristãos não convém. Por isso Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Tem tantas coisas desse mundo que é lícita, mas para o cristão, para aquele que teme a Deus, para aqueles que é realmente adorador de Deus, não convém. Mesma coisa eu falo até da política. É pecado ser um político? Não, não é pecado. É lícito? É, mas não convém. Para o cristão, não. Para aquele que serve a Deus, não convém, porque não traz benefício nenhum para o cristão. Então, voltando aqui para o que o apóstolo Paulo fala, tudo são lícitos, mas nem tudo me convém. Ponto 3, último ponto que nós vamos falar nessa noite. Liberdade e autonomia. Liberdade e autonomia. Diz aqui, a Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso significa autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. É o que a Bíblia ensina para nós. Como nós estávamos falando, o livre-arbítrio é também o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. O livre-arbítrio, as pessoas têm o direito. As pessoas têm o direito. É o que a palavra de Deus está dizendo. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. É por isso que Adão e Eva, eles cometeram o pecado, eles desobedeceram a Deus, porque eles tinham livre-arbítrio. Como nós temos hoje também o livre-arbítrio. Nós temos o direito. Temos direito de roubar, de matar, temos direito. Pode fazer o que quiser, mas vai prestar conta diante de Deus. Então, tudo é lícito, mas nem tudo convém. O livre-arbítrio não quer dizer que nós podemos. O livre-arbítrio não significa que eu posso, você pode. O livre-arbítrio significa que eu tenho o direito de escolher. Eu tenho o direito de escolher. Eu posso escolher servir a Deus ou viver minha vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas isso não significa que tanto servindo a Deus como vivendo uma vida de qualquer maneira, as coisas se tornam iguais. Não. A Bíblia diz, vereis a Deus, vereis outra vez a diferença dos que servem a Deus e daqueles que não servem. A diferença é grande. Dos que servem a Deus e daqueles que não servem. Então nós sabemos que aqueles que servem a Deus, eles realmente, eles vivem a sua vida sobre a face da terra em humildade, em conservação do seu corpo, obediência à palavra de Deus, não rouba nada, não pega nada dos outros, faz tudo o que é correto. Às vezes a pessoa está passando necessidade na sua casa, está passando fome, vamos dizer assim, mas ela acha uma carteira de dinheiro, e naquela carteira de dinheiro tem o nome da pessoa. Às vezes a pessoa está passando fome, passando necessidade, mas quando ela acha aquela carteira de dinheiro, que ela olha aquele nome, ela já sabe que aquilo não é dela. Ela vai procurar a pessoa que é o dono e vai entregar aquilo.
Mas a pessoa que não serve a Deus, se ela achar uma carteira de dinheiro, tiver documento, tiver o nome, ela joga o documento tudo fora e pega o dinheiro para ela. Ela acha que está sendo esperta, que está ganhando, mas os olhos de Deus estão vendo tudo isso. Deus está contemplando. Então a diferença está aí. A pessoa, às vezes, ela vai trabalhar na casa da moeda. Tá vendo um monte de dinheiro lá, estão fabricando dinheiro, tá vendo dinheiro, mas não é dele. Não é dela. O administrador político vai administrar o país, vai e se aposta daquilo que não é dele. Se declara a pessoa que pode tudo. Mas acima dele tem o nosso Deus que está contemplando tudo. Nada fica encoberto. Um dia tudo vai ser esclarecido. E nós enxergamos tudo isso, das coisas que as pessoas se apossam daquilo que não é dele, ou que não é dela. Mas o livre-arbítrio é isso. A pessoa tem direito de escolher o que ele quer, o que ela quer, o que ele vai fazer, o que ela vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. Tem direito, mas não significa que isso não vai ser cobrado. Adão e Eva cometeram o pecado, mas eles foram punidos. Foram punidos. Mesmo Adão querendo se justificar. Diz, Senhor, aquela mulher que tu me deste por companheira me fez pecar. Mas o erro de Adão, o pecado de Adão foi a desobediência. Qual que era a ordem de Deus? Que ele não desobedecesse. Assim de Eva e de todos nós, nos nossos dias de hoje também. Ah, não é porque todo mundo está pecando que eu vou pecar também. Não é porque todo mundo está fazendo errado que eu posso fazer também. Não, eu vou ser castigado também. Então, o livre-arbítrio, nós temos direito, mas vai ter uma consequência. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Essa é a grande verdade. Então, voltando aqui para o nosso estudo, isso indica que a autonomia para tomar as próprias decisões e se governar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do nosso juízo divino. Todos os nossos atos. Vamos ler Eclesiastes 12, 14? Eclesiastes, capítulo 12, e versículo 14. Vamos lá no livro de Eclesiastes 12, 14. Vamos ver o que diz. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Deus vai trazer tudo. Nada fica encoberto aos olhos do nosso Deus. Deus há de trazer todas as obras. Tudo vai ser realmente trazido pelo nosso Deus. Onde a Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante o Senhor e toda língua confessará aquilo que fez, que praticou, que cometeu. Voltando aqui então para o nosso estudo, não obstante, no atual cenário ideias, essa palavra não obstante, ou seja, não impede, ou seja, não atrapalha, não impede, não atrapalha. Então, não obstante que no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. As pessoas às vezes não dão importância pelo corpo. Promove coisa que às vezes não valoriza o corpo, banaliza. E o existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir
o sentido da vida, o homem deve usufruir da liberdade incondicional. Nesse é o aspecto livre de qualquer moral divina. O indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo, ou seja, ele é dono de tudo, ele faz o que ele quiser. Ele ignora a vontade de Deus, ignora a ordenação de Deus, ignora e toma o controle e faz o que ele bem quer. Para ele nada vai acontecer. Então, ele faz tudo para poder usufruir de toda a liberdade, no sentido de livre de qualquer moral divina. O indivíduo passa a exercer total controle do corpo e, desse modo, os seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. E contrário esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera, não, ele diz assim, o apóstolo Paulo, não sabeis que sois, não sois de vós mesmo, não sabeis que não sois de vós mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Então, nós olhando para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele criou o ser humano para ser o seu adorador, para adorarmos a Deus. E não foi para nós banalizarmos, ignorarmos as coisas do nosso Deus e fazer aquilo que nós queremos do nosso próprio jeito, ignorando os preceitos divinos. Então, por isso, diz o apóstolo Paulo, sabeis que sois de vós mesmo. Nós precisamos, então, olharmos para a palavra de Deus e confiar no nosso Deus. Muitas coisas que às vezes nós queremos fazer, que é para o prazer da carne, o desejo da carne, nós olhando para a palavra de Deus, nós então não vamos fazer. Então, só para nossa conclusão dessa noite, diz assim a conclusão: criado na terra, a imagem e semelhança divina, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito ou a alma. Quando nós pecamos com o nosso corpo, nós estamos afetando o nosso espírito e também a nossa alma. Não é só o corpo, é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. O corpo é morada do Espírito Santo, que não habita em santuário impuro. Se o nosso corpo não estiver em santificação, Deus então, ele não habita em nosso corpo. Na vinda de Cristo, o corpo do santo será glorificado. Receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. A palavra pejorativo significa desfavorável. O corpo não deve ser tratado de forma desfavorável. Então, aqui fala pejorativo, que é desfavorável. O principal de cuidado é a santidade do corpo, deve ser observada pelos preceitos de Deus, ou seja, pela vontade do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe todos. Então, assim encerramos mais uma lição do nosso estudo bíblico. Se Deus assim nos permitir, na quarta-feira estaremos fazendo a lição de número 10, que traz o título A Renovação Contínua, a renovação cotidiana do homem interior. A revelação cotidiana, ou seja, de todos os dias, né, do corpo, do homem interior, ou seja, aquilo que está dentro de nós.
Não é do nosso exterior, é aquilo que está no nosso interior, dentro do ser humano, dentro do homem, dentro da mulher. Então, a renovação cotidiana do homem interior. E a palavra, quando fala homem, está falando mulher também. É o homem e mulher, do ser humano. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse estudo. Obrigado pelas pessoas que estão presentes, por aqueles, ó Deus, que vão também estar vendo essa live, Senhor, em outros dias, em outros momentos. E assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, todo diga amém. Muito obrigado. Compartilhe essa live, curte, comenta e assim outras pessoas que estão no seu perfil vai receber essa live em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação.